Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar uma novidade para vocês. Toyota Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2024 versão topo de linha. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. É isso mesmo que você ouviu, versão XRX 2.0 Flex. Anteriormente, essa versão topo de linha só contava com motorização híbrida, agora com 2.0 Flex aspirado. Ele conta com teto solar, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e também faróis em LED com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade. No interior, uma parte com requinte mais clara no interior dos bancos. Também uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e painel digital de 7 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente aqui do veículo, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna aqui, esse filete que atravessa toda a parte do farol, indicador de seta, também canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo, sistema comutativo automático dos faróis, mais abaixo os vincos bem pronunciados na parte do para-choque, sensores de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento, todo esse detalhe aqui do para-choque preto fosco, já se unindo à grade aqui à frente, com a grade inferior aqui com as aberturas na horizontal e aqui indicador aqui referente à luz de neblina em LED e também esse aplique na cor do veículo que é um prata metálico. Mais acima a grade superior com toda essa moldura em cinza metálico, um cinza mais claro aqui também e as aberturas de ar aqui com um detalhe em colmeia, com cinza metálico. Aqui você tem o logo translúcido da marca com sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Mas acima na parte do para-brisas, uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema e os vincos que saem lá de cima da parte do capô, na parte lateral também, terminando aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos com torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, que são 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Essa motorização que foi herdada da 12ª geração do Corolla Sedan aqui no Brasil. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô não temos manta acústica, mas tem a manta entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui das bordas, vindo até o centro. A pintura aqui é preto brilhante com os vincos bem aparentes, perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4 metros e 46 centímetros de comprimento e um vão livre de solo de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse detalhe em preto fosco, a saia lateral, parte traseira, isso envolve todo o carro, como vocês vão perceber na imagem. Parte lateral aqui é um friso, na verdade um vinco que vem aqui da lateral até a parte da frente, e aqui um contorno bem saliente aqui
da primeira porta à segunda porta, aqui mais acima também, e aqui um contorno com um vinco terminando lá na parte da lanterna traseira. São detalhes que ficam bem marcantes aqui no carro. Na coluna A, essa parte em preto fosco, aqui todo esse detalhe cromado que vai da coluna A até a coluna C, aqui abaixo todo esse detalhe em preto fosco, repetidor de seta, indicador aqui referente à parte com sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, rebatimento eletrônico, e quando você aciona na chave ele também faz o rebatimento automático. A cor predominante aqui é prata metálico, assim como as maçanetas, também a coluna B com esse detalhe em preto fosco. Essa é a única versão que conta com teto solar, e aqui o detalhe com um rack de teto aqui em cinza metálico. Na coluna C vocês percebam a inscrição Corolla Cross com todo o acabamento aqui cromado. E aqui a suspensão traseira é do tipo eixo de torção, não é independente como o seu irmão aí, podemos se dizer, o sedã. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo aqui para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro lá no interior como funciona. Toda a parte do para-choque aqui em preto fosco, esse aplique que é na cor do veículo, e o detalhe aqui com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, toda essa moldura aqui em preto brilhante, a inscrição Corolla Cross. E aí vocês notem aqui na tampa traseira, esse vinco com a silhueta aqui harmonizando lá com a grade frontal, e a inscrição Corolla Cross, XRX, todas elas com os detalhes em cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spray de limpeza, e aqui o spoiler integrado na cor do veículo com antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão que está aqui ao centro. Ele tem capacidade de 440 litros desse porta-malas, que para um SUV de porte médio tem um bom espaço para poder estar utilizando. Também aqui a iluminação em LED, os ganchos aqui com capacidade de 2 kg do lado esquerdo e direito, que você pode estar utilizando para colocar uma sacola, algo que não fique solto no veículo. Essa esteira para você cobrir as bagagens se necessário. Aqui mais abaixo você pode estar puxando, tem um step de uso temporário com um kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Também aqui, ó, os nichos aqui de um lado esquerdo e direito que você pode estar utilizando de certa forma. Todo acabamento aqui na tampa em preto fosco, e aqui a alça para que você possa fazer o fechamento aqui do porta-malas. Câmera de ré, que depois eu mostro lá no interior como é o funcionamento. Esses 4 pontos aqui da iluminação em LED, de lanterna de neblina para ajudar na visibilidade noturna, um item de segurança interessante. Falando em segurança, ele conta com os 4 freios a disco com ABS, com EBD e ABS, assistente de rampa. Também 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,64 m de comprimento, 6 a menos do que o Corolla Sedan. A abertura da porta aqui é um pouco maior. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás para mostrar para vocês essa questão do espaço. Ó, realmente ele fica um pouco mais justo do que o sedã. Aí você tem toda essa parte aqui mais bege no interior, traz um requinte aqui para o carro, realmente fica bem destacado. O teto é preto com as alças, iluminação halógena aqui acima, teto solar que traz mais luminosidade aqui no seu interior, também portas de vista somente para o lado do passageiro. Duto com saída de ar-condicionado para a parte traseira aqui com 2 tomadas USB do tipo C, traz mais comodidade para quem vem aqui atrás com certeza. Revestimento aqui em couro ecológico, com toda essa parte mais lisa, os pontilhados aqui ao centro. E agora vamos descer aqui que eu vou continuar mostrando para vocês a parte traseira. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço, um detalhe aqui com 2 porta-copos, facilita aí de alguma forma. Também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Você consegue puxar essa parte aqui, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Se quiser colocar algo maior aqui que não coube no porta-malas, pode descer um dos 2 lados para facilitar de certa forma também. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês também, ó. Você puxando uma segunda vez, você consegue descer mais o banco. Você aumenta o ângulo aqui, traz mais conforto para quem vem aqui atrás com certeza. Na parte da porta aqui o revestimento em couro, bem macio ao toque. Aqui já é com plástico rígido preto, aqui já é com acabamento bem macio ao toque, com a costura aparente, os puxadores aqui que são prata, essa peça em preto fosco, com um acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só. Aqui uma segunda opção de porta-copos e também o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross.
A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Corolla Cross. Do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de maneira mais fácil no estacionamento. Vai só o alerta, também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry. Traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente aqui para o banco do motorista que você conta com ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, a altura do banco e também a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição Corolla Cross, a abertura do tanque de combustível, que são de 47 litros, a abertura do cofre do motor. Aqui temos o freio de estacionamento, que é no pé, da mesma forma como é no Prius. Agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRX 2.0 Flex, essa nova versão 2024 que conta com um painel digital de 7 polegadas, uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e sistema Harman Kardon. Mas a assinatura de som não é Harman, somente a multimídia. Os 4 botões físicos aqui ao lado, você tem aqui uma multimídia intuitiva ao toque, clicou aqui na parte de mídia AM, FM, estações de rádio, favoritos, memorização, USB para você fazer a conexão, via Bluetooth também, se for o caso, para fazer um atendimento de telefone, a parte do volante, projeção de tela. Também informações aqui do veículo. Então você tem velocidade média, tempo decorrido, autonomia do combustível. Aqui, consumo combinado com histórico, médio de consumo, que você consegue também acompanhar aqui no veículo. As configurações que você tem aqui gerais no modelo, dispositivos, equalização de som e referente a sistema, que você tem todas as configurações aqui para você fazer aqui no modelo para utilizar da maneira que você achar melhor. Voltando aqui, nós temos telefone que você conecta aqui, ele vai fazer Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sem precisar colocar ali o cabo, no caso, para poder fazer a utilização aqui do pareamento. Isso realmente facilita, mas não tem GPS integrado, nem TV digital, por conta aqui que eu estou utilizando sem o pareamento, fica mais limpo aqui, mas se você estivesse usando o Android Auto, Apple CarPlay, já apareceu os ícones, ia ficar mais completo essa questão da multimídia. O ar-condicionado aqui é do tipo digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro, fluxo aqui do ar-condicionado que você consegue aumentar ou diminuir, onde você direciona esse fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo, saída para o banco traseiro e também para ligar ou desligar. Aquecedor aqui do vidro traseiro, que é esse laranja, aqui é o modo ecológico, modo econômico, na verdade, para utilizar. Então eles são 2 zonas com ar quente, ar frio. Botão Start Stop para fazer ignição aqui no veículo, todo esse acabamento aqui que é bege, bem macio ao toque na parte do painel, essa parte cinza e também preto brilhante aqui na parte do ar condicionado. Mais abaixo aqui no console central, essas partes prata, aqui um preto com um detalhe também em bege aqui na parte lateral, mas aqui não é macio ao toque, já é o acabamento mais rígido. Aqui na parte do câmbio automático, que é do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, do tipo CVT, todo o porta-trecos aqui com iluminação em LED, uma tomada USB do tipo A, para você conectar seu pendrive ou colocar o celular para recarregar. Aqui você tem sensores referente aqui, ó, a parte com câmera de ré, você tem as linhas dinâmicas, também quando você esterça o volante já não tem essa parte da opção. E tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, você colocando na opção drive, neutro, ré, enfim, ele vai detectar algo, ó. E aqui à frente tem o pointer mostrando a crítica aqui que realmente tem algo aqui como objeto à frente do veículo. Isso favorece, traz mais segurança. No modo drive, para o lado esquerdo, as trocas manuais aqui da primeira a 10ª para frente, para trás as reduzidas, para você fazer uma retomada de curva, utilizar da maneira que você achar melhor. Tem essa opção que realmente favorece aqui numa descida de serra, se for o caso. Toda a parte aqui também com 2 porta-copos para utilizar, o descansa-braço revestido em couro aqui, bem macio ao toque, você consegue puxar aqui mais à frente para utilizar. Abrindo aqui, você tem uma tomada 12 volts e todo esse espaço para você utilizar da maneira que você achar melhor. A fileira dos bancos dianteiros, da parte aqui em couro, com essa parte mais lisa, aqui toda a costura aparente, os pontilhados aqui ao centro, mais acima também, parte lateral para trás mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, o quebra-sol com a opção do espelho, quando você puxa acende a iluminação no teto, aqui tanto para o lado do motorista e passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai reduzir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você, essa parte com um botão aqui do alarme volumétrico, vamos supor que você queira desligar ou manter algo que se mova aqui dentro, você consegue estar tendo a opção para ativar
ou desativar. A iluminação aqui também é halógena e você tem a abertura do teto aqui, ó. Você mantém assim ele elevado dessa forma, ou você fecha, ou você vem aqui do outro lado, ó, e faz a abertura do teto solar. Ele tem também sistema aqui anti-esmagamento, ou seja, vai evitar que você coloque um dos dedos ali, esmague, enfim, essa parte de segurança favorece. A persiana para estar cobrindo a luminosidade aqui, caso você queira também. Todo acabamento aqui bem macio ao toque com essa linha aparente, esse detalhe aqui em preto brilhante onde tem aqui as informações aqui de airbag, também afivelamento do cinto de segurança, esse detalhe aqui faz o contorno em toda a parte ali onde fica o difusor do ar-condicionado com a parte prata. Você consegue fazer a abertura do porta-luvas, ele tem um bom espaço, desce aqui bem devagar. Essa parte aqui já do painel é com plástico rígido. A parte de cima ali também, tweeters ali referente ao sistema de som, alto-falantes, multimídia do tipo flutuante, aqui também. Um acabamento que é diferente do sedã, tudo com plástico rígido aqui. Na parte da porta do motorista, você tem os comandos aqui todos iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui você tem rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou o botão, ele já vai fazer o rebatimento. E também o modo automático, você deixa ali na parte A, quando você aciona ali o alarme ou fecha as portas, ele faz o fechamento eletrônico automático. Sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado também aqui como alerta na parte dos retrovisores. E também regulagem eletrônica interna aqui do lado esquerdo e direito. A tecla aqui com a opção L e R que você consegue fazer as regulagens internas. Aqui na parte do painel você tem ajuste de faixa do farol. Por ser um sedã médio você coloca mais peso, então você consegue regular para cima, para baixo, favorece de alguma forma. Também aqui esse detalhe com a parte de iluminação comutativa automática do sistema Toyota Safety Sense. Vamos supor que veio um carro contra você à noite, ele coloca para o farol baixo automaticamente. Passou o carro por você, ele volta para o farol alto automaticamente, trazendo mais comodidade para você que está dirigindo à noite, com certeza. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o volante que é do tipo multifuncional, com todo acabamento em couro, com as linhas aparentes. Aqui você tem os comandos referentes a computador de bordo, também comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Do outro lado aqui mais abaixo, as mudanças de estação de rádio ou a música que está ouvindo no aplicativo. E aqui mais acima, referente ao sistema Toyota Safety Sense de segurança, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui mais acima é o ACC, que é o controle de velocidade cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, o carro reduziu a velocidade à sua frente, você não percebeu, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão faz parte da mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para justamente te informar que você está saindo da faixa de rodagem. Ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a posição para que você permaneça na faixa de rodagem. Isso é bem interessante também. E aqui, mais acima, o sistema pré-colisão. Esse, se você mantém ativo, na situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também. E aí, se você não tomar uma medida evasiva para sair daquele risco, ele vai acionar os freios de forma semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é um sistema bem interessante também. E sistema de oscilação ao volante. Se você tiver com muito sono, fadigado dirigindo ali, oscilando a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também com a xícara de café informando que você pode causar um acidente. Então, isso é, sem sombra de dúvidas, bem interessante a parte do sistema. As mudanças de marchas aqui no pedal shift e aqui a parte do painel. É de 7 polegadas aqui ao centro, como vocês podem perceber. Aqui já é analógico, né? Com a parte aqui com conta-giros. Do outro lado, indicador do tanque de combustível, que é 47 litros. E aqui, marcador de temperatura do motor, referente aqui a parte dessa opção para você acompanhar. Aqui ao centro você tem o velocímetro de forma analógica, porém ali está digital, né? Indicador de câmbio, temperatura exterior, 32 graus, meus amigos. Odômetro total, trip A, trip B, indicação aqui referente ao relógio, média de consumo, consumo instantâneo, quanto você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, está marcando ali 49 km. Se eu colocar aqui seta para baixo, parte de comparativo de consumo aqui com indicação de modo econômico. Seta para o lado direito, a parte aqui com os sistemas de segurança que eu posso estar ativando ou desativando. Se eu colocar aqui para o lado direito mais uma vez, rádio AM, FM, as músicas, tudo acompanham por aqui. Para o lado direito mais uma vez, toda a parte aqui referente à viagem, tempo decorrido, tempo total de viagem, enfim. E também aqui para o lado direito mais uma vez,
todas as configurações gerais que você consegue fazer aqui no dispositivo. Eu vou descer aqui, ó, vou mostrar para vocês. Configurações, segura aqui no OK. Tipo de medidor, se você não quiser essa forma analógica, você pode colocar aqui o velocímetro de forma digital. Ele já vai aparecer dessa forma aqui como eu estou mostrando para vocês. E aqui pro lado direito, mais uma vez, tudo que é mensagem interessante no veículo, importante, vai aparecer aqui nessa tela. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XRX versão 2.0 Flex 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa nova versão 2.0 Flex. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para João Batista, da cidade de São Roque, lá em São Paulo. O segundo salve vai para Marísio Souza, da cidade de Osasco, também em São Paulo. O terceiro e último salve vai para Joel Nogueira, da cidade de Tucuruí, lá no Pará. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!